Normalmente, quando a gente fala em saúde, a gente pensa em quê? Em resultados de exames, né? Normalmente é assim, exames de sangue, outros que a gente possa fazer. Só que de uns tempos para cá, a gente percebeu que de uma forma muito simples, você pode saber se você está num grupo que no futuro pode ter um certo risco de problemas cardíacos e outros ou não. E de que forma é essa? Medindo a cintura, uma coisa tão simples. Para a gente entender direitinho o porquê que essa gordura abdominal é tão prejudicial à saúde, a gente recebe a doutora Isabel Martinez, que é dermatologista, seja muito bem-vinda. Obrigada. E também a doutora Maitê Pimentel Tormacchio, que é endocrinologista, bem-vinda. Obrigada, Kátia. Eu acho que esse é um assunto tão importante, porque a gente fala que a gente está vivendo um período de grande obesidade no mundo todo, né? Sim. Mas as pessoas pensam, mas sou magrinha, mas só tenho uma barriguinha, acho que isso não tem problema. E pode ter um problema sério aí, né? Com certeza, é só um calo, né, Maitê? Tem gente que fala que é um calo. É um calo, né? verdade. Você fala assim, olha, é um calo, é só uma proeminência sutil, né? E não se preocupa com isso. E na realidade deveria, tá? Deveria se preocupar muito, porque existem muitos problemas com isso. Doutora Maitê pode comentar um pouco mais sobre isso, que é endocrinologista. Então, é nessa cintura abdominal que a gente tem as células mais perigosas para dar o risco cardíaco para o paciente, de AVC, de esteatose hepática, que é gordura no fígado. E até tem estudos mostrando impotência sexual, porque diminui uma molécula que carrega a testosterona masculina e acaba dando impotência. E o sobrepeso pode trazer outras doenças, né? Secundárias e também sérias, como diabetes e outras também, né? Hipertensão, colesterol alto, né? Então, às vezes a pessoa até é obesa, mas não tem tanto a cintura abdominal. Então, até, por exemplo, o Jô Soares é um exemplo, ele tem colesterol bom, tem triglicérides bom, não tem diabetes, mas a pessoa que às vezes é magra, mas tem a proeminência da cintura abdominal, que é onde tem as células marrons, que são células que têm aumento do lipócito grande, que é onde que vai depositar os ácidos graxos, que são os que fazem mal para o organismo. Mas dizem, não sei se isso é verdade, se é mito, porque em relação à saúde sempre tem mito e verdade, que quando a gente nasce com o número certo, determinado de células. O que acontece é que se a gente desde pequenininho começa a engordar, essas células vão inchando e elas têm uma memória. E essa memória da célula, mesmo na infância, é o que vai fazer com que a gente fique acima do peso ou não também no futuro, né? Exatamente, Kátia. Isso chama memória metabólica, tá? Por isso que a gente tem muita preocupação com a obesidade infantil. A gente tem geneticamente uma carga de 80% determinado, é um gene chamado MHS, que determina a obesidade ou não familiar. E até uns 13, 14 anos de idade é que a gente faz um crescimento dos adipócitos, que são as células de gordura, numa forma exponencial. Então, na fase da criança, você aumenta o número de células. Na fase do adulto, você não aumenta, você aumenta o tamanho da gordura. Você alimenta o conteúdo dessas células. A gente tem umas fotos até aqui, né? Isso. Olha, vou mostrar? Olha, vamos mostrar. Isso daqui, Olha lá. as pessoas falam assim, que é uma célula, né? Mas uma viagem espiritual, eu brinco, sabe? A pessoa fala, gente, o que é uma célula? Eu falo, calma, calma que a gente vai olhar. Vamos visualizar. Isso é uma célula. Tá? Ela é redondinha, tem vários componentes dentro. Todo ser humano é feito de milhões de células, são essas células. E como é a célula de gordura? Hoje a gente está falando sobre gordura, então eu vou focar numa célula de gordura. Eu vou passar aqui para minha amiga célula de gordura. Olha, ela é redondinha, amarelinha, tá? E o que acontece? Aqui tudo acontece. É onde também o dermato trabalha. A gente vai trabalhar com isso. E aonde a doutora Maitê, está explicando o que ela faz de mal pra gente. Então, quando você em casa vê, eu tenho uma célula, o que é uma célula de gordura, uma célula de pele? Ela é assim, sempre... Nada mais é do que isso. É isso, uma bolinha. Mas se eu tô com a minha gordura abdominal em excesso, eu vou ter as minhas células bem cheinhas de gordura nessa região, né? Muito bem. É por isso que às vezes as pessoas falam, eu faço lipoaspiração, tiro essas células e nunca mais engordo nesse lugar. Mas você pode não engordar aquelas células que foram retiradas, mas as que ficaram, elas incham na mesma proporção, né? Tem estudos mostrando, porque até foi a dúvida, a gente fazendo lipoaspiração, vai melhorar o risco da síndrome metabólica, que é justamente isso? Não, Não, né? até piora. Por que piora? Porque você tem uma alteração dos ácidos graxos que vão fazer uma neoglicogenia, é uma transformação no fígado e você tem uma resistência maior à insulina. Ah, é? Então você acaba tendo fatores de risco para você ter entupimento nos vasos maiores até.
que a gente acha pela estética, diminuiu a cintura abdominal por lipo, então Tudo melhorou. bem, né? Na verdade, não. Porque você continua com o restante do corpo com a mesma quantidade de gordura. Exatamente. E é uma coisa preocupante, Kátia, assim, eu sou dermato e às vezes eu brinco com meus pacientes, a gente trabalha junto e eu falo assim, olha, vamos fazer um exame de sangue, vamos dar uma olhadinha, porque as pessoas, elas não cuidam muito, é uma realidade, elas pensam que, eu vou emagrecer por estética, mas não é estética, é saúde. Hoje, com a vida que a gente leva, o estresse é real, sabe? Aquela pessoa fala assim, hoje tudo é estresse. Não, não é que tudo é estresse, é que realmente ele faz uma alteração metabólica, ele aumenta cortisol, isso gera N outros problemas, né, Maitê? E a gente pede para o paciente, olha, vamos ficar de olho, porque ela pode te levar a algumas outras doenças que você nem imaginaria ter. Doenças de pele, por exemplo, quais que a gente pode ter? Dermatológicas, Dermatológica, diretamente relacionada com a circunferência abdominal, não existe relato para isso. Mas, tá? tudo bem, pode não ser uma doença, mas as estrias para os adolescentes acabam com a autoestima, né? Fantástico. Olha, uma coisa interessante é o seguinte, a pessoa fala assim, olha, estria é uma coisa que não tem jeito, como ela aparece? Você imagina que é o seguinte, eu tenho um plástico, eu pego um plástico. Quando você estica esse plástico, ele não fica frouxo no meio? No centro ele fica esgarçado, como um tecido, quando a gente estica e esgarça. Muito bem. Então, é exatamente isso que eu faço. Eu tenho um plástico no consultório, eu adoro mostrar. Eu acho que tudo... Para as pessoas entenderem o porquê, né? Porque senão não tem como você entender. Quando a gente faz faculdade é meio espiritual, o cara falava para mim, ficava, meu Deus, de onde vem isso, sabe? Então, a gente precisa entender. E para isso, vamos focalizar num plástico. Eu pego um plástico, estico. Ele não fica frouxo no meio? Isso é uma estria. Isso é uma pele com estrias no futuro. Isso é uma estria. Então, o que acontece? Quando eu aumento a minha circunferência abdominal, eu estou aumentando ela drasticamente, às vezes em um curto período. E se isso acontece, eu tenho uma fragilidade nas minhas células, essas células que eu te mostrei, nós somos todos feitos de células. As minhas células, elas vão ter uma fragilidade e vão fazer isso aqui, ó. E aí aparece a minha estria. Então, por que era tão difícil tratar? Porque antigamente, para eu formar novas células e estimular isso para elas fecharem, era muito difícil. Hoje não mais? Não, hoje não mais, hoje não mais. Hoje tem boas notícias, hoje não mais. A gente consegue trabalhar. E até os pacientes falam assim, Bel, mas como que eu vou melhorar? Não é só fazer o tratamento e eu tenho que ter uma boa alimentação. Porque eu preciso, por exemplo, para eu estimular um bom colágeno, eu preciso de um bom estímulo. E para isso, ele precisa de nutrientes. E se o corpo não está bem nutrido... Pois é. É porque também, às vezes, as pessoas falam, um bebê gordinho, antigamente era assim, né? Um bebê saudável. Uma pessoa mais cheinha é uma pessoa saudável. E não necessariamente, ela pode ser gordinha e desnutrida. Com certeza, né, Maitê? Com certeza. Geralmente, esses nenéns que estão acima do peso, eles têm baixo de ferro e de cálcio. A gente tem até estudos mostrando muita fratura, né? Então, é uma coisa que tem que mesmo... Obesidade infantil, a gente vai ter obesidade no adulto e com muita dificuldade de emagrecer. Então, vai ser aquele adulto que sempre está na dieta, que sempre está tentando emagrecer e que tem dificuldade. Mas existe isso mesmo? Algumas pessoas têm uma certa dificuldade para emagrecer, o metabolismo lento, como as pessoas dizem, ou muitas vezes a gente acha que está fazendo a dieta, a correção correta, mas a gente comete alguns pequenos deslizes que botam tudo a perder. Existem mesmo doenças, síndrome de Cushing, até ovário policístico que tem muito em adolescente, que são cortisol hormônio aumentado, testosterona, então que tem um metabolismo, até a menopausa, né? Toda mulher na menopausa acontece que aumenta a cintura abdominal. Então, porque você troca o hormônio que é o estrógeno do ovário, que você não produz mais, para a androstenediona, que é produzida na cintura abdominal. É lógico que tem as desculpas, principalmente tireoide. É, né? Eu tenho hipotireoidismo. E depois do Ronaldinho, então, né? Aí começou, todo mundo falou, eu tenho hipotireoidismo. Eu tenho hipotireoidismo, eu não vou emagrecer de jeito nenhum. Eu falo, gente, a vida não é assim. A gente tem que fazer um pouco de esforço, né? É difícil, cara, porque assim, sinceramente, é difícil. Eu falo pro meu paciente assim, não é milagre, é difícil. Mas não é impossível. Isso aí, não é impossível. Você tem que querer. Na vida, eu sei que todo ser humano tem a sua limitação. Todos nós temos limitações. Mas se você começar a trabalhar, você melhora aquilo. Então, você tem que ter uma força de vontade muito grande. Porque não é fácil. Sinceramente, aquele doce maravilhoso. Mas você não pode comer meia vontade? Então... Eu já aprendi isso. E outra atividade física. Pois é. A gente fala, eu não tenho tempo. Tudo bem, a gente pode não ter tempo, mas a gente pode organizar a vida de forma que sobre um pouco de tempo, porque a gente está falando em saúde. Essa história não é só estética, né? E saber compensar.
Quando você começa a fazer atividade física, você vê que meia hora de academia, numa esteira, é um pedacinho de brigadeiro, quando você for comer, você vai pensar de novo, você vai comer o segundo Porque eu voltei a semana passada a fazer atividade física, depois de 2 anos eu olho e falo assim, não vale a pena tanta dor. Não vale, é bom eu não comer determinada coisa. Mas aí não é algo que te deixa chateada porque você está se privando, é uma escolha. E eu acho que quando a gente começa a ver que, primeiro, a disposição muda, você começa a ter vontade de se mexer, quanto mais parada você fica, mais vontade de ficar parada você tem, né? Com certeza. E o corpo da gente também, já que não queima calorias, acaba acumulando tudo, né? Acumula justamente na cintura abdominal, né? E por que quando a gente casa, dizem que a gente engorda uns 10 quilos, principalmente os homens adquirem uma certa barriguinha? Olha, acho que começa a fazer mais comida, né? Que agradar. Acho que é isso, né? Eu acho que assim, imagina, eles começam a ver o seu programa e falam assim, vamos cozinhar assim, vamos fazer assado. Tudo que a minha mãe não deixava fazer, eu vou fazer. Né? Aí ele quer agradar a mulher quer agradar ele, então vamos pro jantar. O que casal faz? Vamos jantar, né? Então começa a jantar à noite, abusa à noite. Vamos tomar um vinho, e sempre à noite, né? Porque durante o dia você está trabalhando, o que a pessoa faz? À noite. À noite. Hoje eu vi aquela receita maravilhosa, vamos, janta à noite. E aí, à noite, que a gente tem uma e também acho que se acomoda, né? Porque você casa, não tem mais aquele, vou me produzir, é um namorado novo. Não, é sempre a mesma pessoa. Esculacha um pouco mesmo, dá uma né? A verdade é essa também. Agora, o se alimentar à noite de uma refeição rica em carboidratos, não digo só em calorias, mas de alguns alimentos, ele pode trazer, na verdade, um sobrepeso ou não? Isso com certeza. Com certeza. Depois das 19 horas não é bom se alimentar. Na verdade, a atividade física, o ideal seria fazer às 8 da manhã, entre 9, 10, 11 da manhã, que é o pico do cortisol, que é o hormônio do metabolismo da gente. Então, quem não pode fazer exercício de manhã, lógico, vai fazer à noite, que não tem opção. Melhor que nada. Mas o ideal seria de manhã. E como a gente não vai estar mais fazendo exercício, não vai estar se movimentando, vai estar dormindo, toda a caloria que você vai estar ingerindo à noite, você vai estar acumulando. E o que é mais energético, mais calórico, são os doces e carboidratos. Então, à noite sempre preferir uma proteína, alguma coisa mais light, nada de macarrão, arroz, pão. Isso prejudica bastante o metabolismo. E é bem o que a gente come à noite. Nossa, é uma delícia. Ainda mais nesses dias frios, soprar creme com isso, com aquilo, com pão, com um monte de coisa. Você, quando vai somar... Acho que é legal a gente fazer uma listinha também do que a gente consome no dia, porque às vezes a gente acha que não comeu nada, né? A gente cansa de ver, mas eu não como nada, não sei porque eu engordo. Faz a lista. Só meio chocolate, depois meio não sei o quê, não comeu nada de benéfico, mas de maléfico foi muita coisa, né? Com certeza. Você disse que de manhã a gente tem um pico de cortisol. Como que o cortisol age no corpo da gente para que a gente consiga perder mais calorias e fortalecer a musculatura com ginástica ou algo similar? Na verdade, o cortisol em excesso é que é prejudicial. Para a gente ter um cortisol num nível basal, que não aumente, que esse aumento do cortisol é que faz o metabolismo cair. O ideal é comer de 3 em 3 horas, porque o organismo, quando você está em jejum, começa a aumentar o cortisol depois de 3 horas. Então, tem que enganar o corpo. Um suco, eu falo um polinguinho light, né? Para comer arroz e feijão de 3 em 3 horas, E nem um copo de suco de laranja com 6 laranjas, né? E laranja engorda muito, né? Então... Por exemplo, a acerola tem 10 vezes mais vitamina C do que suco de laranja e 10 menos calorias. Então, não sei porque tanto toma um suco de laranja. Isso me irrita totalmente. Mas isso é costume, não é? É costume. É costume. E arroz também. Arroz não tem quase vitamina e todo mundo come arroz com a mistura. Mas eu não aguento não comer arroz. Mas tem que diminuir. Primeiro tem que ter um bom pratinho de arroz com o restinho junto. Sem arroz dá fome depois. Mas parece que comida não tem graça. Mas troca por um integral. Sim, já é melhor, tem 7 grãos, é verdade. Abaixa em 32% a caloria. 32%. Tem macarrão hoje integral, que é o mesmo sabor. Então. Tem outras tantas possibilidades. E é quase o mesmo sabor. Eu troquei em casa o macarrão natural pelo macarrão integral. Uma delícia. Se eu não te falar, você não sabe que não sabe. É que a gente tem um certo preconceito com a palavra integral. Eu acho que a grande maioria das pessoas, a gente fala assim, integral, é pesado, é sem gosto. Depois que a gente prova, até muitas vezes por uma obrigação, tem que fazer um tratamento médico, você tem que restringir sua alimentação, e você fala, nossa, olha aí, não era que esse negócio era gostoso? E a gente precisa um pouco cuidar, a gente conversa muito sobre isso. Para o paciente começar a emagrecer, para a saúde, tudo tem que vir da cabeça. Então, assim, não adianta ele vir para um tratamento, por exemplo, nós vamos tratar a estria. Ótimo. Mas você vai engordar? Não vai adiantar nada, né? Então, aí o pessoal fala assim, poxa, Bel, mas espera aí, eu não quero fazer dieta, porque assim, desse jeito, acho que é legal a gente levar para o paciente o que realmente é uma consulta, sabe? Mas me desculpa, assim, se tiver que diminuir meu chocolate, eu não vou, sabe?
Eu falo, mas... Então não diminui o chocolate, faz mais 1 hora de academia. Pronto. Continua com o chocolate. Depois que passa a ter 2 horas por dia, não vai querer mais chocolate. Tudo é uma... Então, porque é uma barganha. Você sofre, não sofre? Eu fico assim, eu vou pra academia, daqui a pouco eu olho e vou falar, eu comi isso tudo, ai, não vou. Nossa, eu sofri tanto. Não vai valer a pena. 3 dias com tudo doendo. Olha, eu comecei quinta-feira. Chegou sábado. Não, eu fiz hoje cedo de novo. Eu cheguei no sábado, eu falei, não vou comer isso. Eu fiz a pizza em casa, eu ia pôr mais queijo. Eu falei, não vou pôr. Vou comer descarola, vou pôr 2 fatiazinhas de queijo bem espalhadas, com derrete elas espalham. Eu acredito, fácil. Eu sei, porque eu comecei a fazer com o personal, eu emagreci 7 quilos, eu sou um exemplo vivo, né? Então eu comecei a fazer, aí quando eu olhava a comida eu falava, Deus, mas eu tô toda doída, assim, eu andava para trabalhar, sentava, levantava da cadeira assim, ai meu Deus. Mas a compensação é ótima, né? Me sinto super feliz. E outro, colesterol, e outros problemas de saúde que vão se minimizando. Claro que não só isso, mas o exercício contribui para tantos benefícios corporais, né? Muito. Aumenta o HDL, que é o colesterol bom, diminui o LDL, que é o ruim, né? Diminui a taxa de cortisol. Então, porque isso que a gente estava falando, cortisol, que aumenta se você não come de 3 em 3 horas, se você ficar nervoso, não dorme 8 horas por dia, fazer atividade física de manhã, né? Isso tudo contribui para o aumento do cortisol, consequentemente, a baixa do metabolismo, né? Como você explicou. A gente tem algumas imagens aqui, até para você em casa entender, uma fotinho, ó, para a gente mostrar o tipo de gordura, para você identificar o seu corpinho, se você se encaixa num grupo ou no outro. Olha, o corpo maçã e o corpinho pera. A grande maioria das mulheres e dos homens tem que tipo de corpo no Brasil? O homem é mais o da maçã. O da maçã, né? Essa barriguinha grande. Que é esse que dá síndrome metabólica, que dá o risco cardiovascular. Tá. E da mulher em forma de pera, que é o ginecoide, que aumenta mais a região do quadril. Isso já é mais mesmo por causa de ser mãe, né? Então tem que ter o quadril mais largo, né? E a cintura da parte da maçã, que é mais o homem que desenvolve, é a que tem os maiores riscos. E a mulher, quando entra na menopausa, torna essa cintura abdominal maior, como eu já falei, por causa de hormônios. Então, a mulher, né, que durante toda a sua vida teve um formato de pera no corpo, passa a ter um formato de maçã depois da menopausa. Isso. Por isso que é importante conversar com o ginecologista sobre reposição hormonal, de que forma, atividade física também indicada, antes da gente entrar na menopausa. Isso é um preparo, né? Com certeza, muito importante. Porque você tratando isso, não só esses riscos metabólicos, mas também evita osteoporose, um monte de outras coisas. A gente não falou algo importante também, eu acho, né? O homem que tem um corpo maçã, ele acaba acumulando não só no abdômen, na barriga mesmo a gordura, até no peito, né? Parece que cria um acúmulo de gordura. Tórax e abdômen. Não é? Um tórax que fica com o peitinho, literalmente mesmo. E esse é um problema também já que a gente constata em adolescentes muitas vezes, né? Muito. Então, esse tipo de gordura, Kátia, que vai trazer o grande problema pra gente, tá? Então, muito paciente vai lá direto com a Isabel, eu quero perder isso com laser, né? Com tudo, com massagem, com lipoaspiração, seja o que for, menos e uma coisa certa, assim que a gente trabalha muito legal junto, eu e a Isabel, a gente trabalha muito bem essa parte que não é só da estética. Então, quando o paciente vai fazer um laser ou vai fazer alguma coisa que vai diminuir cintura abdominal, a gente trata o perfil metabólico dele junto, diminuindo o colesterol, a resistência à insulina, porque imagina você deslocar todas as células de gordura num procedimento. Aquilo lá vai para o fígado e vai causar mais problemas ainda. Sim, porque você vai ter que deixar dentro do corpo. Sim, e é como age, por exemplo, uma novidade, assim, as pessoas perguntam assim, olha, eu queria diminuir sem lipoaspiração. E como a gente diminui essa região da maçã, da pera, sem lipoaspiração? Hoje em dia, a gente tem um tratamento, quer dizer, que já vem de longa data de estudo, que é o ultrassom focado, é uma tecnologia. Que quebra as células de gordura? Que quebra. Então, justamente, o que ela vai fazer? Aquela célula que eu mostrei no começo, que era redondinha... E gordinha? O que tenta fazer? Desestabiliza essa parede. É como se eu furasse o meu saquinho de compras, sabe? Sei, uma bexiguinha. Uma bexiguinha. Eu furo aquilo ali, quer dizer, eu consigo um resultado, eu consigo. Isso já foi comprovado através de biópsia. Para as pessoas em casa entenderem, biópsia para o dermatologista é o nosso exame. A gente pega aqui, tira um pedacinho da pele, vai para o laboratório e olha as células para ver o que está acontecendo com ela. Mas quer dizer, você tirou todo o conteúdo daquela célula, mas ele continua dentro do seu corpo. E vai ser eliminado quando e como? Muito bem. Aí, o que eu peço para o paciente? Toda vez que eles vêm para mim, o que a gente tem na clínica é uma ideia assim, vamos olhar o paciente como um todo. O que eu faço? Vamos fazer exame, passa com a doutora Maite, que é endócrino, porque assim, hormônio, gente, eu falo,
eu vou brincar um negócio, mas assim, cada um no seu quadrado. Hormônio, vamos conversar com o endócrino. A parte ginecológica, com o ginecologista. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Assim, o paciente é melhor visto. Ele é visto por um todo. A medicina é muito ampla para a gente olhar tudo. Então, o que a gente faz? Vai com ela, dá uma olhada em toda essa parte hormonal. Com isso, a gente vai tratando essa gordura e pede para o paciente diminuir um pouco a ingesta calórica dele. Por quê? A observação que você fez, poxa, mas eu vou quebrar e para onde vai essa gordura? Vai ficar ali dentro do corpo. Então, aí o que acontece? Ele vai para o fígado, do fígado a gente joga embora. Só que o que acontece se o paciente ingerir mais gordura? Além da gordura tradicional que ele ingere, eu já quebrei um pouco mais dentro dele. Vai sobrecarregar o fígado. Legal, isso aí. Então, o que a gente pede para o paciente? Olha, na época que você estiver fazendo tratamento, aí alguns falam assim, não, doutora, mas eu vou emagrecer só por não comer. Eu falei, não, é que a gente está quebrando a gordura localizada. E aí ele vai aprender a se alimentar direitinho também, né? É uma boa oportunidade. A gente tem 2 exemplos aqui, eu vou pedir para a Marina dar um pulinho aqui, por ali, ó. Pode ser por aqui, a Marina e a Dominique. A Marina, não preciso dizer que faz atividade física, olha a barriga dela, né? Ou melhor, a falta de barriga dela, né? Vamos fazer a medição, então? Para a gente poder ver e ver a diferença com quem faz e quem não faz atividade física. A Dominique é muito novinha. Ela ainda não tem problema, então nem vem barriga. Mas a gente vai ver a diferença já no abdômen das duas, né? A doutora Maitê vai fazer a medição. Então, primeiro na Marina. É na região meio da cintura, pegando o umbigo do paciente. Tem que passar na frente do umbigo. Expira, então solta o ar. Não encolhe a barriga. Solta, solta, deixa o abdômen isso. 69. 69. Nota 10, né, cara? Tá ótimo. Puxa, então, para a mulher, o ideal é 88, até 88. Tá. E para o homem, até 102 para diminuir esse risco 102? Tá. 102. Agora vamos a Dominique. Quantos anos você tem, Dominique? 23. Ah, muito menina. Também tá magrinha. Tá magrinha. Não, ela tem a não cintura como fina. ela. Não como ela, nem eu, nem ninguém aqui, menina. Se isso te serve de consolo. Inspira, solta a respiração. Respira e solta. Enche o peito de ar e joga tudo fora. Isso. Deixa eu só levantar aqui pra gente poder... Excelente. 76. Ela tá bem. Tá bem também. Tá bem. Agora, se a gente me diz uma pessoa que tem uma quantidade grande de gordura abdominal, mais de 88 na mulher, então, é sinal de perigo. Acende uma luzinha de atenção. E no homem, 102. O homem tem que ter Vamos pegar aqui, assim, Kátia, o que você acha, hein? Assim, tem algum que a gente possa medir, sabe? Ó, não precisa mostrar que é você. A gente mostrar que é ele, né? Eu só nem mostra quem é. Depois, quando eu fizer a medição, a gente mostra só o resultado. Vamos ver se eu alcanço no outro lado. Aí, ó, no umbiguinho. Aqui. Vamos ver. Umbiguinho. Não encolhe. Tá encolhendo. Solta aí. Ó. 1,20 m. Neste caso, dieta, exercício, aquele negocinho assim, SOS, sabe? É a luzinha piscando. É a luzinha piscando, sabe? Já então, tá no... mulheres acima de 88 e homens a partir de 103. 102. Tem que tirar a roupa para medir, né? Tem a roupa e tem que expirar. Vamos ver. Vamos lá? 75. Tá ótimo. Ótimo, uma ova, minha filha. Tem que perder uns 4 aqui ainda. Ó. Agora, isso que é importante. A gente também faz a medição em casa, mas não ficar com neurose. Não. Porque a gente às vezes fala, eu comecei a fazer uma dieta e atividade física. Passou 15 dias e eu não perdi 1 quilo. Então eu vou voltar ao normal, porque já não adianta nada mesmo. Quer dizer, existe um período de adaptação do corpo e quando a gente começa a atividade física, a gente tende a acumular mais líquidos na musculatura e tudo mais, né? Sim. Com certeza. As células do adipócito, como a Maitê falou, ela tem memória. Então, você realmente precisa entender que aquilo é um trabalho de conversar com a sua célula. Você tem que demorar um tempo naquele peso para que as células que têm a memória falam, olha, agora eu vou viver nesta nova condição. É uma readaptação. E demora, viu? Demora, Cada até 2 quilos que a gente perde é 1 ano de memória metabólica para você se readaptar a esse peso. A cada peso. 2 quilos é 1 ano? É. Ou seja, é um tratamento longo, crônico e para sempre. Isso é importante a gente saber para a gente não ficar acreditando em ditos milagres, né? E não adianta perder muito peso em pouco tempo, porque a gente acaba perdendo saúde e músculo também, né? Com certeza. As pessoas têm pressa, como é, por exemplo, um tratamento de estria. A pessoa chega para mim e fala, eu quero tirar isso tudo... Para esse verão. Para esse verão.
Então, o que eu peço para o meu paciente? Tenha um pouco de paciência, porque nós demoramos 9 meses para nascer, mais 1 ano para andar. E se todo mundo pensar assim, que tudo tem um tempo, pense quanto tempo você foi gerado. Imagina, quando o neném nasce prematuro, de 5 meses, ele nasce com as suas deficiências. Então, não adianta. Querer apressar as coisas, né? Eu sempre faço essa analogia, assim, de mostrar uma coisa a outra, porque a célula, o ser humano, todos nós somos iguais. Nós temos que ter um tempo de adaptação. Então, vamos lá, vamos tratar uma estria? Vamos. Hoje, existem tecnologias maravilhosas. Por quê? Porque quando criança, adolescente, às vezes você aumenta muito de peso muito rapidamente. Até no estirão também, de altura, né? No estirão da adolescência. Isso apresenta estrias. E o que a gente vai fazer? Vamos tratar. Hoje existem lasers que são maravilhosos, Herbig, são N tecnologias. Mas associados a uma alimentação e atividade física, né? E aí você consegue melhorar. Ah, para algumas pessoas sim, né? Remédios que diminuem essa resistência à insulina e até quando você está fazendo tratamentos com laser, tudo, você diminui essa gordura que está circulando no teu corpo. Olha, fica aqui o alerta para que você busque uma orientação médica para saber o que você pode fazer para emagrecer do jeito certo. Claro que a atividade física, esquece, você vai ter que fazer. Não vai ter jeito. Falar assim, eu vou ficar deitada porque hoje em dia lançaram um raio de negócio. Pode ajudar, mas sozinho não vai adiantar. Então, você vai ter que fazer a sua parte, um médico vai poder te orientar, porque antes de mais nada tem que fazer um check-up, todos os exames, para saber se você está bem de saúde, para depois começar uma atividade física ou uma reeducação alimentar, né? Doutora Isabel Martinez, que é dermatologista, volta outras tantas vezes. Doutora Maitê Pimentel Tomarco também, que é endocrinologista. Qualquer sugestão que você tenha sobre pauta, pode mandar para a gente, mulheres@tvgazeta.com.br. Queria agradecer também a Marina e a Dominique. Obrigada, viu, meninas? E olha, se você quiser saber um pouco o contato da doutora Isabel ou da doutora Maitê, pode acessar o site clinicamartinez.com.br. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada mesmo.